Fala aí, galerinha mais linda desse YouTube. E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Mas antes, solta a vinheta! E aí, povo mais estudioso desse YouTube, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, beleza? Hoje nós vamos estar falando sobre as relações trigonométricas. Falaremos sobre 3 relações trigonométricas, tá bom? Mas antes eu quero te perguntar uma coisinha. Você já faz parte dessa família que vem crescendo a cada dia mais e mais? Ainda não? Então tá esperando o quê? Se inscreve que é rapidinho. Tá legal? Não esquece, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no canal e fortalece a nossa amizade, hein? Like, dá aquele like maneiro. Então vamos embora para nossa matéria. Isso aí, relações trigonométricas, mais conhecidas como razões trigonométricas, tá bem? Bem, vamos lá. O que são as relações trigonométricas? Bem, elas envolvem as medidas dos lados e dos ângulos internos de um triângulo retângulo. Então vamos recapitular aqui o que é um triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, tá bem? E aí nós vamos ter aqueles elementos conhecidos já por nós, né? Que são catetos e hipotenusa. Relembrando, cateto forma o ângulo de 90 graus, então ele forma o L. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus serão os catetos. E o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, tá bem? Então vamos lá. Só que para a gente poder aprender essas relações trigonométricas, nós precisamos definir 2 coisas muito importantes, tá bem? Cateto oposto e cateto adjacente, tá? Bianca, peraí que eu não tô entendendo. Fica calmo que essa matéria é bem tranquila, mas requer um pouquinho de atenção, tá? Para a gente saber o que é um cateto oposto e o que é um cateto adjacente, a gente vai precisar de um ângulo de referência, tá bem? No caso aqui desse nosso triângulo, nós temos aqui, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta, tá bem? Então eu fiz aqui, primeiramente em relação ao ângulo alfa, tá? Esquece o ângulo beta, foca só no ângulo alfa, ele é a nossa referência. Tá certo? Então, como que eu sei quem é o cateto oposto a ele? É só você lembrar que a palavra oposto é a mesma coisa que se tivesse do outro lado, tá bem? Então, ó, quem tá do outro lado? Quem é que tá do outro lado do ângulo alfa? É esse cateto aqui, BC. Por isso que eu coloquei, ó, cateto oposto, BC, tá? E cateto adjacente, o que significa a palavra adjacente? Adjacente significa do lado. O ângulo alfa não está aqui? Quem é que está do ladinho dele? Esse cateto, o AB. Não pode fazer confusão de cateto com hipotenusa. Então, antes de você resolver quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, você tem que organizar quem é cateto, quem é hipotenusa. Por quê? Tem muita gente que fala assim, mas Bianca, esse cara aqui é o quê? É cateto o quê? Gente, esse cara aqui não é cateto, é hipotenusa. Então, ó, fica ligado, fica esperto, tá bem? Então, o cateto adjacente ao alfa, que tá do lado do alfa, é o AB, tá bem? Show? Vamos prosseguir aqui, ó. Agora eu quero fazer a mesma coisa, só que pegando como referência o beta, esse cara aqui. Então, lembrando, eu não estou querendo saber de hipotenusa, eu quero saber de cateto. A hipotenusa é a mesma para qualquer um, tá? Então, ó, cateto. Cateto oposto ao beta é o que está do outro lado. Então, ó,
esse cara está do outro lado, é o AB. Então, o cateto oposto ao beta é o AB. E o adjacente, ou seja, o que está do lado do beta, é quem? É o BC, tá? Então, tem muita gente que fica confuso nessa hora, mas é só treino. Treino e interpretação, tá bem? Então, vamos lá. Bem, eu falei para vocês que nós iríamos ver 3 razões trigonométricas: o seno, o cosseno e a tangente. Então, elas estão aqui, ó. Vamos lá. O seno. O que é o seno de um ângulo? Vai ser a razão do cateto oposto com a hipotenusa, tá? E aí nós vamos usar as siglas CO para cateto oposto e H para hipotenusa, tá bem? O cosseno vai ser o cateto adjacente desse ângulo sobre a hipotenusa, tá bem? Então, nós vamos usar essas siglas: cos de cosseno, tá bem? Cateto adjacente CA e hipotenusa H, beleza? E a tangente? A tangente vai ser a razão cateto oposto sobre cateto adjacente, que nós vamos usar TG para tangente, CO sobre CA, beleza? Isso aqui vai servir para qualquer ângulo, tá bem? Qualquer ângulo que for dado no problema para vocês. Porém, nós temos 3 ângulos dentro da trigonometria que são chamados de ângulos notáveis. O que são os ângulos notáveis, Bianca? São os ângulos mais utilizados, tá bem? E o seno, cosseno e a tangente deles, ele é bem simples de ser encontrado, tá legal? Inclusive, tem até uma musiquinha para a gente poder encontrar e preencher essa tabelinha aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, as 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, tem que ser nessa ordem, tá? Porque senão a musiquinha que eu vou ensinar não vai dar certo, tá? E aqui eu coloquei os 3 ângulos notáveis em ordem crescente, tá? 30, 45 e 60. Beleza? Tudo bem até aqui? (30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. Não pode estar em ordem diferente. E aí, eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês. Eu não quero ninguém rindo aí do outro lado não, tá? Para fazer vocês lembrarem como que é o preenchimento dessa tabela, porque é muito mais simples, tá? Para problemas que nós vamos ter aí envolvendo trigonometria desses 3 ângulos, tá certo? Então, vamos lá. Eu ensinava para os meus alunos uma que só tinha o seno e o cosseno. E a tangente eles tinham que decorar, porque a tangente é bem facinha. Só que eu aprendi uma esses dias aí, tá? Inclusive, meu marido que encontrou aí pela internet, né? Santo YouTube, por isso estamos aqui. E aí, ele me encontrou uma musiquinha bem legal e eu vou estar cantando ela aqui também, tá? Para poder vocês entenderem. Então, solta o som, DJ, vamos lá. Ela é assim, ó, fica ligado, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz menos no 1. Isso aí. Então, de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz menos no 1. Beleza? Agora a gente vai para a parte da tangente. A parte da tangente é assim, ó. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Gostou? Então vamos cantar agora todo mundo junto. Vamos lá. Vem comigo, hein? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e raiz menos no 1. Raiz de 3 vem sobre 3, 1, raiz de 3. Viu? Com essa musiquinha você consegue decorar rapidinho essa tabela trigonométrica de ângulos notáveis. Gostou? Então não esquece de dar o like aqui. Valeu? Agora nós vamos fazer alguns exercícios
com esses ângulos, tá bem? Então, vamos lá. Bem, separei uma tabelinha aqui, ó, pra gente poder estar usando, tá legal? E vamos para a nossa primeira atividade aqui. Vem comigo, vamos lá. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Nós temos o T, o 18 e o W, tá certo? Primeira coisa, antes de fazer qualquer conta, identificar quem são catetos e hipotenusa. E quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, tá legal? Então vamos lá, ó. Formou um L, é cateto, então vou colocar aqui um C de cateto, ok? Está do lado oposto ao 90 graus, então aqui esse cara é a hipotenusa, certo? Agora a gente vai ver quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente em relação aos 60 graus. Cateto oposto é o que está do outro lado, então o cateto oposto é o W, então CO. E cateto adjacente é o que está do lado do ângulo, CA. Tudo bem até aqui? Show? Beleza. Como que a gente vai fazer para encontrar a letra T e a letra W que formam esses catetos? Simples, vamos lá. Nós sabemos que o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Seno de 60 é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Tabelinha trigonométrica aqui, tá? E vamos substituir o que nós temos, tá certo? Então, no lugar de seno de 60, nós vamos colocar raiz de 3 sobre 2, ó. Seno de 60. Igual. Cateto oposto é quem? É o W. Hipotenusa é 18. Pronto, substituir. E agora o que nós vamos fazer? Multiplicar cruzado. Isso mesmo, tá bem? Então vamos ter aqui 2 vezes W vai dar 2W, ok? 18 vezes raiz de 3, cuidado para não fazer besteira, tá? O 18 não pode multiplicar dentro da raiz, ele tem que multiplicar com o fator externo aqui, que é o 1. Então vai ficar 18 raiz de 3, certo? W vai ser igual a 18 raiz de 3 sobre isso aí, 2. Dá para simplificar, então nós vamos ter que W vale 9 raiz de 3, ok? Agora vamos achar o T. Vou fazer aqui, nesse canto aqui, tá? Bem, o T é o cateto adjacente. Nós temos cateto adjacente e hipotenusa aqui. Então, nós podemos usar a razão cosseno, tá? Cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Vem aqui, ó, para nossa tabelinha. Cosseno de 60 é meio, tá? Então, meio é igual. Cateto adjacente é o T, hipotenusa é o 18. Multipliquei cruzado, nós vamos ter que 2T é igual a 18, certo? Então, T é igual a 18 sobre 2 e nós vamos ter que T é igual a 9. Achamos os tamanhos dos catetos T e W, utilizando as razões trigonométricas. Bem facinho, né? Vamos para o exemplo 2. Vamos lá. Primeira coisa, identificar todo mundo. Então, cateto e cateto, porque está formando um ângulo de 90 graus. Hipotenusa. Então, aqui, ó, C e o C e aqui é o H, tá? O ângulo de referência é o 30. Então, nós vamos ver, ó. Quem está do outro lado do 30 é o Y. Então, é o cateto oposto, beleza? Então, aqui, ó, o cateto que está do lado do ângulo é o cateto adjacente. Então, já encontramos aí a galera. Agora, vamos ver quais razões nós vamos utilizar, tá? Bem, será que daria para a gente utilizar o seno? Pensa comigo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Cateto oposto é Y, hipotenusa é X. Daria para fazer a conta com Y sobre X? Não.
Então, a gente descarta o seno. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, cateto adjacente é 16 e hipotenusa é x. Então, dá pra gente fazer, tá? Então, aqui a gente vai começar pelo cosseno de quem? De 30. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Então, vamos lá. Quem é o cosseno de 30 aqui, ó? Raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente é o 16 e a hipotenusa é o x. Show? Vamos lá. Vamos multiplicar cruzado aqui. Lembrando que eu não posso multiplicar dentro da raiz aqui, hein? Então, vai ficar assim, ó. X raiz de 3, ou raiz de 3x, tanto faz, só que o x do lado de fora, tá? É igual a 16 vezes 2 vai dar quanto? Isso aí, 32, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, o x vai ser igual a 32 sobre raiz de 3. E aí a gente deixa nesse formato aqui? Pode deixar? Não, não pode deixar. Nós temos que fazer uma racionalização de denominadores, ou seja, tirar essa raiz quadrada daqui de baixo. E como que a gente faz isso? Multiplicando em cima e embaixo pela raiz quadrada de 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 32 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, tá? X vai ser igual a 32 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9 é 3, tá? Encontramos o x. Bianca, tem como simplificar esse cara dentro da raiz com esse cara aqui? Não, não tem como, tá? E o 32 por 3 também não, então finalizamos aqui mesmo, tá bem? Agora vamos encontrar o y. Vamos lá. O y é o cateto oposto. Então aqui a gente não pode usar a hipotenusa, tá? Mas a gente pode usar o cateto adjacente. E cateto oposto com cateto adjacente forma a razão trigonométrica tangente, tá? Então, nós vamos usar a tangente de 30 graus, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá na nossa tabelinha, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto é o y, cateto adjacente é o 16. Vamos multiplicar cruzado, que vai dar 3y igual, pode multiplicar aqui dentro? Não faz caca não, hein? Multiplicando com esse 1 daqui de fora, 16 raiz de 3. E o 3 passa para o outro lado dividindo, então nós vamos ter 16 raiz de 3 sobre 3, tá certo? Não dá para simplificar aqui, também não dá para simplificar aqui, encontramos o y. Tá certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora vamos para a letra C. A letra C é um pouquinho diferente das letras A e B. Por quê? Nas letras A e B, nós tínhamos os ângulos e queríamos saber o tamanho dos catetos e da hipotenusa, né? Aqui, nós temos o tamanho de lados, porém, nós não temos o tamanho do ângulo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, vamos esquecer o y e vamos fazer aqui para o x, tá? Para o x, quem é o cateto oposto? É esse cara aqui, certo? E o adjacente é esse. E a hipotenusa é esse cara. Então, vou colocar aqui, ó. É a hipotenusa. Cara, é o cateto adjacente do x, tá? Então, vou botar assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, CA do x, tá bem? Cateto adjacente com hipotenusa é a razão trigonométrica cosseno. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Cosseno de x é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Cosseno de x a gente não sabe quem é, então a gente vai repetir aqui, ó. Cosseno de x é igual. Cateto adjacente é o 13, hipotenusa é o 26, tá? Simplificando aqui, dá por 13. O
que vai virar 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? Ó, vai vir nessa tabelinha e vai procurar cosseno de quem que é 1 sobre 2. Ó, 1 sobre 2. De quem é? De 60. Então, 60 graus é o x que a gente estava procurando. Então, o x é igual a 60 graus. Tá? Para achar o y, tem duas maneiras, tá? Ou você faz a mesma coisa que nós fizemos aqui para o x, só que para o y, ou você pensa da seguinte maneira. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se aqui você tem 90, aqui você tem 60, quanto que falta para chegar a 180? Isso aí, falta 30, né? Ou você pode fazer com a continha, não tem problema. Então, vamos fazer aqui de rosa, aqui, ó. Agora, a gente tem que esquecer esse x e olhar para o y. Então, ele é o nosso ângulo de referência, tá? Então, o 13 para o y não é cateto adjacente, ele é cateto o quê? Oposto, tá legal? Então, aqui, ó, para o y, ele é cateto oposto, tá certo? Então, vai ser cateto oposto e hipotenusa, que vai formar a razão seno. Então, seno de y é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de y é igual a 13 sobre 26. E aí dá pra gente simplificar por 13. Mesmo esquema lá, que também vai dar 1 sobre 2. E aí você vai vir aqui, seno 1 sobre 2 é do 30. Então, y é igual a 30 graus. Então, aqui eu te dou duas opções, tá? Ou você faz para achar o segundo ângulo pelo cálculo aqui da razão trigonométrica, ou você faz pela soma de ângulos internos, tá bem? São duas opções que você pode escolher a melhor aí para estar seguindo, tá certo? E agora o número 2 e último aqui, um probleminha que diz o seguinte: um ônibus sobe uma rampa que forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. Muitas pessoas têm dificuldade em desenhar o problema. Então vamos imaginar a situação. O ônibus está subindo uma rampa. Se é uma rampa, é algo inclinado, tá? Então eu preciso de um chão e a rampa. E ele está dizendo o quê? Que ele forma com a horizontal. Então você tem que saber o que é horizontal, né? Horizontal seria o nosso chão. Ele forma com a horizontal um ângulo de 30 graus, tá certo? Então eu vou desenhar isso aqui, ó. O chão, a rampa. E com a horizontal ele forma 30 graus, tá legal? Tendo percorrido 500 metros, então ele andou 500 metros. O ônibus está subindo a rampa, tá? O ônibus encontra-se a que altura em relação à horizontal? Daqui até aqui deu 500 metros. Então, para eu saber a altura, ó, eu preciso dessa vertical aqui. Concorda comigo? Isso daqui é a altura. É o nosso x, tá? Então, formou um triângulo retângulo, tá bem? O que a gente vai fazer? Identificar quem a gente tem aqui, tá? Olha aqui. Esse cara aqui não importa pra gente. O que importa são esses dois aqui, ó. Quem forma o 90 graus são os catetos. Então, eu já sei que esse cara aqui é cateto e esse cara aqui é hipotenusa. Tá legal? Agora, esse cateto aqui, em relação a esse ângulo, ele é um cateto oposto ou um cateto adjacente? Isso aí, ele é um cateto oposto. Então, nós vamos ter cateto oposto e hipotenusa. Qual relação trigonométrica a gente vai usar? Cateto oposto e hipotenusa é seno. Muito bem. Então, vai ser seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. E aí, ó, só vim para a tabelinha. Seno de 30 é meio, cateto oposto x, hipotenusa 500. Tem que tomar muito cuidado para na hora de fazer essa substituição não substituir no lugar errado, porque senão vai dar problema para vocês, hein? Tá? Então aqui, 2x é igual a 500, x é igual a 500 sobre 2, x é igual a
250 metros. Então, significa que esse ônibus, ele se encontra a 250 metros em relação à horizontal, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá legal, da nossa aula. Espero que vocês tenham memorizado aí a musiquinha, que é bem tranquila, tá? Bem facinha, que salva muita gente, tá? Não esquece de compartilhar com a galera. E outra coisa, deixa comentário para eu poder saber se você está gostando dos conteúdos que estão sendo lançados aqui no canal. Valeu? Um abraço, fui!